Buenas, meu povo amado, eu sou o professor Franco, sejam todos bem-vindos ao canal do Fox Concursos para mais uma dica de Direito Constitucional, a melhor matéria do sul do mundo, e vamos direto para o melhor artigo da Constituição Federal, que chama-se artigo 5º, o artigo 5º da Constituição e o seu parágrafo 3º. Pensa numa matéria que cai em prova. Chama-se parágrafo 3º do artigo 5º. Cai da prova, não interessa, concurso municipal, estadual, concurso federal, concurso da NASA, não interessa, sempre vai ser cobrado pelo menos uma questão de parágrafo 3º, beleza? E esse é o assunto da dica, inclusive com uma questão boa aí no final, então fica grudadito aí. E para não perder o feeling, tá? Nós temos aí as nossas redes sociais. O nosso Fox Concursos está em todas as redes, né? Aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook. Nós temos o podcast, então sempre Fox Concursos tu vai achar lá nessas plataformas, tá? E caso tu ainda não me conheça, tá? Vai lá na página do Face, nós temos a nossa página lá no Instagram, faço live, coloco questões lá no Instagram, converso com todo mundo lá no Instagram diretamente, tá? E também nós temos o nosso canal da consultoria, coloco lá também aula ao vivo, as domingueiras que eu faço ao vivo com o pessoal. Nós temos aí várias aulas, vários vídeos, né, de constitucional, administrativo, eleitoral, tudo lá na Juspolis. Tu já está aqui no YouTube, então só procura ali a Juspolis, tu vai achar lá muita aula minha também, tá bom? E nós temos o canal do Telegram também, que é Juspolis. Então, se tu quiser, sempre Juspolis, tu vai achar lá no Telegram também. Joia? Pois bem, eu preciso conversar com você direto e reto sobre o artigo 5º, parágrafo 3º, tá? Por que é importante isso aqui? Porque após a reforma feita, né, a chamada PEC do Poder Judiciário, que alterou o Poder Judiciário como um todo, que é a emenda constitucional número 45, lá em 2004, nós tivemos uma alteração bem contundente no que tange ao artigo 5º, notadamente nos seus 4 parágrafos. Antigamente o artigo 5º só tinha um parágrafo único, e agora, depois da reforma, esse parágrafo único foi transformado em 4 parágrafos, um parágrafo mais importante que o outro, tá? O primeiro parágrafo ele vai trazer uma noção, né, da aplicação daquelas normas do artigo 5º, aplicação imediata. O parágrafo 2º traz um tom de matéria constitucional para aqueles tratados internacionais ou para qualquer outro tratado, né, desde que tenha direitos fundamentais ali envolvido. Então, o artigo 5º, parágrafo 2º, dá um tom de norma materialmente constitucional. Já o parágrafo 3º, esse sim é o que nós vamos tratar hoje. Esse parágrafo 3º vai dar um tom mais formal. Caso esse tratado seja de direitos humanos, né, seja assinado pelo presidente da República, tenha como objeto direitos humanos, venha para o Brasil e seja ratificado pelo Congresso pelo mesmo procedimento da PEC, esse tratado de direitos humanos receberá formalmente o status de emenda constitucional. Então o parágrafo 3º trata de uma esfera formal. O parágrafo 2º já dá uma esfera material de direito constitucional. E o parágrafo 4º simplesmente reconhece, né, o nosso querido TPI, o Tribunal Penal Internacional. Quer dizer, se tu vai fazer uma prova de direitos humanos, ou se tu vai fazer uma prova, qualquer prova que exige direito constitucional, certamente 110% de chance que a tua prova, no teu edital, vai estar previsto o direito constitucional e dentro do direito constitucional o artigo 5º. E dentro do artigo 5º nós temos aí esses parágrafos ao final e nós vamos estudar agora o parágrafo 3º. Esse parágrafo 3º é importantíssimo, porque veja, ele diz que todo e qualquer tratado ou convenção, né, internacional, que tenha como objeto direitos humanos, tá? Isso aqui é muito importante, ó, muito importante. Veja que não é qualquer tratado, tá? É um tratado, é uma convenção internacional que tem como objeto direitos humanos. É muito comum as bancas simplesmente não trazerem nas suas alternativas a expressão direitos humanos. Então, se a banca colocar tudo, ela pode até copiar e colar. Ela copia e cola,
ela copia e cola o parágrafo terceiro, mas não coloca a expressão direitos humanos, a questão está errada. Porque não é todo e qualquer tratado que vai passar pelo crivo da PEC. É um tratado, convenção internacional, que tenha como objeto direitos humanos. Ponto. Então você vai destacar essa expressão aqui, direitos humanos. E tu vai sempre, no momento que tu ler a questão, tu vai prometer para mim que vai ficar atento ou atenta a essa expressão. Porque é muito comum, repito, a questão vir assim, os tratados internacionais, os tratados ou convenções internacionais, e aí eles vai seguir assim, ó, os tratados e convenções internacionais que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. E eles vão tratar isso como verdade. E tu vai marcar ela como certa. Por quê? Porque você leu 90% do que está escrito na Constituição. Mas o que não está escrito ali que eu não falei? Exatamente a expressão de direitos humanos. Então é muito comum nessa. E aí tu vai fazer uma prova apavorada, né? Já está lá na, sei lá, questão 80 na prova. E daqui a pouco você erra uma questão besta, uma questão copia e cola, uma questão que não dá para errar. Então presta atenção no serviço, como diz aquele narrador, tá? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, agora sim, agora vem o procedimento, em cada caso do Congresso Nacional, né? Em 2 turnos, ou seja, 2 votações na Câmara, 2 votações no Congresso. E o quórum qualificadíssimo de 3/5 em cada uma das votações, ou dá a esse Tratado Internacional de Direitos Humanos uma equivalência à emenda. Então veja que é bem interessante isso aqui, ó. Eu tenho que passar pelas 2 casas do Congresso, 2 vezes, ou seja, são 4 eleições, são 4 votações. E um quórum qualificadíssimo, um quórum muito qualificado, tá? Chamado de 3/5. Uma vez passado, eu vou equiparar isso às emendas constitucionais. E é equiparação formal aqui, tá? Essa equiparação formal, hoje ela é interpretada de várias formas. Então, eu vou traduzir para você de uma forma mais didática. Olha aqui, ó. Meu Deus, é isso que eu quero? Não, é isso aqui que eu quero. Eu vou transformar aqui para você o parágrafo terceiro para ver se tu consegue ler ele automaticamente depois da prova. Veja aqui, ó. Todo e qualquer tratado, que tenha como objeto direitos humanos, ok? E que for passar pelo mesmo crivo da PEC. Qual é o crivo da PEC? O que é PEC, professor? PEC é simplesmente uma proposta de emenda constitucional. Esta proposta de emenda constitucional precisa, então, ser votada em 2 votações, nas 2 casas do Congresso, por um quórum de 3/5. Isso dá um resumo bem bonitinho. Ó, precisa ter 2 votações, nas 2 casas do Congresso, Câmara dos Deputados e Senado Federal, com um quórum de aprovação de 3/5. Se passou nesse tom aí, nessa pegada, então eu vou equiparar eles à Constituição Federal. Então eu vou equiparar, veja, eu estou falando que eu vou equiparar esse tratado que tem como objeto direitos humanos, ficou claro? Não é qualquer tratado, é aquele que tem como objeto direitos humanos apenas. Eles passaram pelo mesmo crivo da PEC e eu vou dar a ele um status constitucional, um status de emenda constitucional. Veja que eu equiparo eles ao texto da minha Constituição. E para que eu possa, então, não mais respeitá-los, isso deverá ser previsto através de uma emenda constitucional. Não é qualquer lei complementar, muito menos ordinária, que vai, então, desqualificar esse tratado.
é uma emenda constitucional, porque eles ganham status constitucional, equipara-se, equivalente à emenda constitucional. Franco, eles podem contrariar a minha Constituição? Sim, inclusive já aconteceu. Nós temos várias situações que a Constituição diz uma coisa, mas o Tratado de Direitos Humanos que o Brasil reconhece diz outra. Então vale o tratado e não vale a Constituição. Por exemplo, a prisão civil de depositário infiel. Nós temos um Tratado de Direitos Humanos que o Brasil assinou, reconheceu, foi homologado, está sendo vigente aqui, diz que não pode prender o depositário infiel de forma civil. Mas a Constituição nossa autoriza. Vale a Constituição ou vale o tratado? Vale o tratado. Tanto é que o STF publicou a súmula vinculante número 25, dizendo que não cabe mais a prisão civil de depositário infiel. Então temos várias situações já que um tratado de direitos humanos muitas vezes contraria o próprio texto da Constituição. E aí então vale o tratado. Veja aqui, ó, eles têm o mesmo status. O mesmo status. Tá bom? Então, esse é o desdobramento do parágrafo 3º. E deve ser muito bem cuidado aí para fins de prova, tá? O tal do parágrafo 3º. Ficou claro? E aí eu vou trazer uma questão da Fundatec, tá? Para Procurador-Geral do Estado, lá do Rio Grande do Sul, né? O meu estado amado e querido, lá da PGR Rio Grande do Sul. E é uma questão muito boa, tá? Diz assim, ó. A respeito da cláusula de abertura de constitucional consagrada no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, e considerando a hierarquia dos tratados internacionais, sustenta a atual jurisprudência do STF o quê? Bom, veja que eles citaram aqui, ó, o parágrafo 2º. E nós vamos resolver essa questão utilizando o conhecimento do parágrafo 2º, que vai trazer para nós uma norma material, como já falei, tá? E de acordo com a atual jurisprudência suprema, até foi um voto do relator Gilmar Mendes, né? Que determinou uma nova tabela, uma nova pirâmide de Kelsen para nós aqui. Então, como que a partir de agora nós precisamos entender como que funciona aí a questão... Opa, não quero você, tá? Eu quero você. Isso. Eu quero você. Porque eu preciso trazer para ti uma nova tabela para tu entender como que funciona a tabela de Kelsen após a votação do voto do Gilmar Mendes. Vamos lá. O que eu tenho no topo? O topo eu tenho as emendas constitucionais. Ficou claro? Ficou. Depois, já viria aqui, então, um status constitucional e viria um status legal. Só que esse status legal, que é dado, por exemplo, pela lei orgânica, pela lei ordinária, pela lei complementar, pela lei delegada, ou seja, eu tenho aqui um status legal. Entre o status legal e o status constitucional, eu tenho um novo status. Esse novo status foi criado exatamente para enquadrar aqueles tratados de direitos humanos que já estavam homologados, já estavam válidos, vigentes, antes da emenda constitucional número 45, de 2004. Após a emenda, que nós temos então a introdução do parágrafo 3º, nós já acabamos de ver, aí sim, após isso, esses tratados vão ter a chance de se tornar, então, ter um status constitucional. Mas o que fazer? A pergunta é essa. O que fazer com aqueles tratados de direitos humanos anteriores à emenda constitucional número 45? Foram aprovados antes de 2004. Ficou claro? E nós temos vários tratados anteriores e tratados importantes, né? E aí ficou essa decisão aqui, ó. Foi criado uma nova esfera entre o que é considerado constitucional e o que é considerado legal. Ou seja, ficou infraconstitucional ou supralegal. Tá? Então,
essa parte aqui da pirâmide ficou conhecida como sendo infraconstitucional, abaixo da Constituição, ou supralegal, acima das leis. Então, aqueles tratados que foram aprovados após a emenda constitucional número 45 de 2004, esses tratados, nós já temos 2 tratados aprovados, vão entrar com status constitucional. Esses tratados aprovados antes da emenda constitucional número 45 de 2004 terão status supralegal ou infraconstitucional. Só que isto aqui só é válido para tratados de direitos humanos. Lembrem-se, o objeto desse tratado precisa ser direitos humanos. Porque outros tratados, por exemplo, tratados que envolvem comércio, tratados que envolvem, sei lá, a questão civil, questão cultural, né? Enfim, esses outros tratados que não têm como objeto direitos humanos, eles vão ser aprovados, ratificados pelo Congresso, mas vão ganhar um status legal. Uma lei complementar, uma lei ordinária, poderá então alterá-los. Agora, aqueles tratados que vão receber então, que são de direitos humanos, após a Constituição e se passarem pelo crivo da PEC, serão constitucionais. Aqueles tratados anteriores à emenda constitucional, aqui tá trocado, tá? Deixa eu melhorar aqui para você. Ó, anteriores à emenda constitucional, né? Eles então receberão status infraconstitucional ou supralegal. Que aqui nós temos vários tratados, por exemplo, a DUD, né? O Pacto de São José da Costa Rica, são vários tratados importantes, veja, e que são hoje considerados supralegal, mas infraconstitucional, porque eles são anteriores à emenda constitucional número 45, tá bom? Então essa é uma questão bem importante que tem que considerar. Bom, aqui tu já sabe a resposta, né? É a resposta letra E, que o espertão fez a tela branca depois da questão, mas enfim, eu vou só resolver a questão para provar para você como é importante você determinar, né, na sua prova o que é parágrafo 2º, o que é parágrafo 3º e saber determinar a partir dessa nova interpretação do Supremo, né, nós temos uma faixa de tratados considerados constitucionais, supralegal ou infraconstitucional e o resto é legal apenas. Veja lá. Os tratados internacionais, independentemente do seu objeto, aí já perdeu, né? Tem paridade hierárquica com a lei federal para serem juridicamente vinculantes. Veja, eu não posso considerar isso como correto porque eu preciso verificar se ele é de direitos humanos. Ele é um tratado de direitos humanos, ele vai receber um tratamento. Ele é de direitos humanos. Bom, ele é de antes ou depois de 2004? Porque se ele for antes, ele vai ser infraconstitucional ou supralegal. Agora, se ele for depois, aí ele vai receber o status de Constituição, o status constitucional, tá? Mas é claro que importa, tá? Importa e muito. Então não é independentemente do seu objeto. Claro que importa para decidir se ele é constitucional, supralegal ou legal a definição do objeto. Então a letra A está errada. Letra B. Os tratados internacionais têm hierarquia inferior à lei federal por serem promulgados por decreto presidencial. Bom, o tratado ele não é promulgado por decreto presidencial. Eu vou ensinar para você rapidinho como que funciona a questão dos tratados. Ó, vou ensinar aqui bem rapidão. Eis o Brasil, tá? Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Eu tô aqui em Cascavel, no oeste do Paraná. Aqui está o Distrito Federal, aqui está o Acre, aqui está o Maranhão, enfim. O que acontece? Vai o presidente da República lá para a Europa, digamos, e assina um tratado. O presidente da República, ele já fez a parte dele.
O presidente da República, ele é o responsável por assinar os tratados. Então ele já fez a parte dele. Esse tratado, ele vai voltar para o Brasil. Até aqui, o presidente da República fez a primeira parte, que foi assinar o tratado. Só que esse tratado precisa voltar para o Brasil e ser homologado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional precisa deliberar sobre esse tratado. E se é um tratado normal, ele vai votar lá com um quórum de lei ordinária, com um quórum de lei complementar e vai homologar, e esse tratado terá efeito legal. Legal, tá? Agora, o tratado assinado pelo presidente é um tratado de direitos humanos. Então, esse tratado vai seguir o trâmite da PEC. Ao aprovar o Tratado de Direitos Humanos, ou qualquer outro tratado, cabe ao Congresso Nacional. Isso aqui é muito importante. Olha aqui, ó. Cabe ao Congresso Nacional de forma exclusiva, tá? Congresso Nacional de forma exclusiva decidir sobre tratados internacionais. Tratados internacionais. Quando eu falo para você que cabe ao Congresso Nacional decidir sobre tratados internacionais, quando é competência exclusiva do Congresso Nacional, qual é o documento que exterioriza a vontade do Congresso Nacional no uso da sua competência exclusiva? Tu vai dizer decreto legislativo. Então, todo e qualquer ato que exterioriza a vontade do Congresso de forma exclusiva será feito pelo decreto legislativo e não é pelo decreto presidencial, porque o presidente fez a primeira passagem, a primeira parte, a segunda parte cabe ao Congresso e o Congresso, através do decreto legislativo, vai então finalizar, né, a última palavra sobre os tratados. Não é diferente aqui, tá? Então o tratado não é por decreto presidencial e sim decreto legislativo. Ficou claro? Letra C. Os tratados internacionais têm hierarquia supraconstitucional. Veja, supraconstitucional, meu Deus, é acima da Constituição? Veja, o que eu estou aqui falando é supralegal. Supralegal. Ele é infraconstitucional, mas ele é supralegal. Não está acima da minha Constituição. Ele está no mesmo nível, mas nunca acima. Está no mesmo nível da minha Constituição. Ele está abaixo da Constituição, mas acima das leis, ou no mesmo nível das leis. Ficou claro? Então, cuidado com isso. Então não é supraconstitucional, é supralegal, tá? Não existe isso aqui. O jus cogens aqui é questão que importa, é uma norma internacional reconhecida, enfim, imutável, não tem nada a ver com isso aqui, tá? Letra D. Os tratados nacionais, independentemente do seu objeto, de novo, claro que depende do objeto para eu definir a questão da hierarquia. Eu só vou verificar se ele é constitucional, infraconstitucional ou supralegal ou legal se eu verificar o seu objeto. Verificando o objeto, se ele é ou não direitos humanos, aí sim é possível analisar a sua hierarquia. Então, mais uma questão errada. A letra A e a letra D pelo mesmo erro, tá? Tudo bem que ele faz parte do bloco de constitucionalidade, mas, enfim, eu preciso definir o seu objeto. E letra E é a nossa correta, né? Por várias vezes você já viu que isso aqui é a nossa correta. Então, os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos têm hierarquia superior à lei ordinária, permitindo o controle de convencionalidade das leis, ou seja, ali eu posso fazer um comparativo, né? Dado que ele está acima da lei, ele é supralegal, então eu posso analisar a convencionalidade das leis ante a análise de um tratado
de direitos humanos, tá? Que é reconhecido então pela Constituição brasileira. Então, os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos têm hierarquia superior à legalidade ordinária, não somente a legalidade ordinária, mas a legalidade complementar também, tá? Permitindo o controle de convencionalidade das leis. Então, mais uma vez aqui, para ficar bem claro para você, ó, o parágrafo 3º, ele traz uma noção formal para os tratados de direitos humanos, tá? Identificar ele como tratado, identificar o objeto do tratado é importantíssimo. Repito, nós só vamos aplicar o parágrafo 3º do artigo 5º se e somente se tu identificares que ali está um tratado de direitos humanos. Ponto. É tratado de direitos humanos? Então muda o procedimento, vamos para a PEC, vamos analisar como se fosse uma PEC. E aí vamos respeitar o trâmite da PEC, aplicando então o parágrafo 3º, tá? Se não aparecer a expressão direitos humanos, a questão está errada, porque não é qualquer tratado não é qualquer tratado internacional que vai passar pelo crivo da PEC. Eu já te mostrei aqui, ó, vou te mostrar de novo, que é muito comum o Brasil, por exemplo, homologar e votar, o Congresso Nacional votar os tratados. Eu tenho tratado internacional de vários objetos. Eu tenho tratado internacional, por exemplo, que tem como assunto comercial, político, civil, cultural, enfim. Mas nenhum deles tem lá uma questão de direitos humanos. Quando o objeto for de fato direitos humanos, aí não se analisa mais um quórum simples, e aí vai ser aplicado ali um quórum específico, que é o quórum da PEC, tá? Uma vez aprovado pelo mesmo quórum, ele terá efeito constitucional, moçada. Ó, ele terá efeito constitucional. Ele está no mesmo nível da Constituição. Isso é muito importante, tá? Mesmo nível da Constituição. Agora, aqueles tratados anteriores à emenda constitucional número 45 de 2004, já que estão válidos, né, reconhecidos, vigentes, eles precisam ser enquadrados em alguma parte. Como eles tratam de direitos humanos, eles precisam estar acima das leis. Mas como eles não passaram pelo crivo da PEC, então eles estão abaixo da Constituição. E aí o Gilmar Mendes criou essa nova lacuna, né, entre a parte legal e a parte constitucional, e nós chamamos isso, né? Foi chamado isso de infraconstitucional ou supralegal. Volta e meia cai uma ou cai a outra, tá? É infraconstitucional ou supralegal, exatamente porque ela está no meio das duas. Joia? 100%, moçada? Então, espero que tu tenha entendido, tá? Uma dica simples aqui, muito simples, muito direta, né? Mapa do Brasil perfeito, praticamente, né, o professor de geografia desenhando, mas para fins de prova é isso que tu tem que saber, né? Saber aplicar a nova orientação do Supremo e saber então identificar o parágrafo 3º na sua prova. Joia? Caso ainda tu não tenha conhecimento, nós temos as redes sociais, vai lá no Prof. L. Franco no Instagram, adiciona lá, vamos conversar por lá, assista as nossas lives ao vivo, tá? Obviamente é live ao vivo, né? E responda as questões que eu coloco lá diariamente, beleza? Fora isso, temos o nosso canal, página, enfim, estamos sempre prontos aí. E não te esquece de clicar aqui no canalzinho do Fox, o canal tá fenomenal, mais de 500 mil de pessoas já estão aqui assistindo as nossas aulas ao vivo, muita dica, muita coisa boa, revisão, né, de prova ao vivo nos sábados, então tem muita coisa boa aqui no canal do Fox, também é um canal muito ativo, beleza? 100%? Bons estudos, fique com Deus, até a próxima!